Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, tome o seu assento, abre comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa tremenda oportunidade de estar nessa manhã na sua casa. Nós estamos na casa onde Deus separou para o louvor da sua glória. Aqui é um lugar separado por Deus para que a igreja se reúna para dar glória a Deus. Isso é maravilhoso, não é? De tantos lugares no mundo que nós poderíamos estar, estamos nessa manhã reunidos na igreja para dar glória a Deus. Isso é uma bênção. Eu quero agradecer muito ao Senhor por isso e também agradecendo ao nosso pastor por essa oportunidade, que nos dá a oportunidade de estar aqui hoje. Nosso pastor sempre nos ajudando, nos treinando, nos mostrando a direção correta e nos dando a oportunidade também para ministrar a palavra de Deus. Somos muito agradecidos pela vida dele, na pessoa do pastor Ismael, da diretoria aqui presente. E muito felizes, irmãos, porque nós estamos no culto de jovens. E apesar dos cabelos brancos, nós ainda não somos tão velhos assim, né? Nós ainda não estamos tão velhos assim. Mas eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que Deus vai falar conosco, porque Ele já tem falado comigo. E se Deus falou comigo, com você, vai falar ainda muito mais fácil, que você entende a palavra de Deus muito mais fácil do que eu, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 9, segue assim a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, ou lama em outras traduções. E untou o lodo os olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois lavou e voltou vendo em nome de Jesus. Ainda mais para frente, a partir do versículo 35. Jesus ouviu que tinham expulsado, encontrou e disse, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já tens o visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, o evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos. Essa passagem, por exemplo, essa história, só João conta. E é interessante perceber que Marcos, ele começa dizendo, ele começou pregando, né? Já começa na pregação. Mateus, ele conta a genealogia de Jesus a partir de Abraão para frente. Lucas, no capítulo 3 do seu evangelho, conta a genealogia de Jesus da frente para trás. Mas João, quando começa o seu evangelho, e diferente dos outros que mostram a linhagem de Jesus, que estão falando aquilo que Jesus fez, João começa o seu evangelho antes do Gênesis de Moisés. João começa dizendo, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e fez todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele começa a dizer que esse Logos se encarnou e veio à terra e viveu como homem, e morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados. A pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. João, de uma maneira bem clara, apresenta durante todo o seu evangelho Jesus não só como a esperança do perdido, mas ele como Deus, o próprio Deus encarnado. Se crê que João escreveu, na verdade, e depois se tornou o evangelho, 2 livros. Ele escreveu o livro dos sinais e o livro da glória. E a gente percebe muito claramente que durante a maior parte do livro de João, a primeira parte do livro de João, ele trata dos sinais que Jesus operou. E o capítulo 9, que nós estamos destacando para pensar nele um pouquinho nessa manhã, ele começa com um assunto muito interessante. Porque a gente entende pelos capítulos anteriores que Jesus estava em Jerusalém, e pelo fato dele falar do tanque de Siloé. Mas o escritor começa dizendo essa história que Jesus estava passando e viu.
Jesus estava passando e viu. Olha que interessante, irmãos, alguma coisa para o meu e para o seu coração nessa manhã. É que Jesus está se movendo e Jesus está prestando atenção naquilo que está em volta dele. Jesus estava passando e ele enxergou. E a primeira coisa que destacou os olhos de Jesus foi que ele estava vendo um homem que não via desde sempre. Ele observou um homem que nunca viu. Eu não sei você, mas quando eu penso em alguém que nasceu sem ver, muita coisa me passa pela cabeça. Porque quando você perde alguma coisa, você sabe, tem lembrança exatamente do que você perdeu. Mas quando você nunca teve algo, quando você nunca conheceu a luz do dia, qual que era a diferença para esse homem se era de noite ou era de dia? Qual era a diferença para esse homem a respeito das cores das árvores, do nascer do sol, do pôr do sol? Qual que era a fisionomia que ele guardava dos seus pais? Qual que era a diferença que havia entre um e outro? Como é que ele dava imagem às vozes que ele ouvia? E o fato que me deixa mais intrigado é que quando você vai, por exemplo, para o cego de Jericó, ele grita por Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas esse cego de nascença, ele não profere uma palavra para Jesus, foi Jesus quem viu ele. Deixa eu falar uma coisa para você, você pode nunca ter conhecido Jesus, mas Jesus já conhece você. Você pode nunca ter visto Jesus, mas Jesus já viu você. Você pode nunca ter discernido qual que é o aspecto dele, mas ele conhece a intimidade do detalhe da sua dificuldade. Era cego e era de nascença. Quando os discípulos perceberam que Jesus percebeu aquele homem, eles vêm com algumas perguntas teológicas. Eles provavelmente estavam no segundo trimestre de teologia e começaram a comparar a vida do cego com Armínio e Calvino. Senhor, quem foi que pecou? Foram os pais, e é uma consequência do pecado, ou ele nasceu, sabia que ele ia pecar, então o Senhor já mandou ele cego. Quem foi que fez alguma coisa? E aí chega uma coisa difícil para o nosso coração. Que como é fácil prescrever teologia para o problema dos outros. Como é simples entender o problema dos outros e apontar onde ele errou. Provavelmente foi alguma coisa muito grave que se fizeram para que ele nascesse dessa forma. Provavelmente alguém errou muito para que isso acontecesse assim. Mas Jesus então leva eles a uma classe mais excelente. Ele fala, olha, nem ele, nem os pais, mas para que se manifestasse nele as obras de Deus. Quando eu vi isso, eu lembrei de alguns homens na Bíblia que passaram por coisas assim. Qual foi o erro de Jó? Onde é que foi que Jó errou? Em ser fiel a Deus? Em andar direito? Em fazer as coisas de maneira certa? Aqui existe muita discussão, mas eu estou procurando ainda. Onde é que foi que José errou? Foi Deus que deu o sonho para ele. Onde é que José errou? Mas tanto Jó quanto José chegam na conclusão das suas vidas e Jó diz assim, olha, Senhor, na verdade, antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é o seguinte, quem é que pode impedir aquilo que o Senhor decide? José, em contrapartida, ele fala assim, olha, para os irmãos dele, ele fala assim, olha, bem vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção para a conservação de um grande povo. O fato é que mesmo quando não faz sentido, Jesus está dizendo aos seus discípulos, eu estou trabalhando para fazer uma grande obra. Eu estou transformando essa situação de alguma maneira. E ele profere um discurso com aquele cego ouvindo. E eu fico pensando que o texto vai dizer mais para frente que ele era mendigo, que ele mendigava.
Talvez ele estava com a latinha lá e falou assim, muita gente conversa aqui, eu estou esperando a hora que a moeda cair no copo. Vou ficar esperando, né? Para ver se alguma coisa acontece. Porque para quem não tem esperança, ou a esperança já foi, qualquer moeda serve. Porque para quem não tem mais esperança, qualquer palavra resolve. Deixa ele falar, de repente ele me dá uma moeda. E Jesus começa a falar, olha, ainda é dia, é tempo de trabalhar, porque a noite ela vem. Vai ter um tempo onde as coisas não poderão mais ser feitas, a noite ela vem. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí eu não sei você, mas de repente, eu estou pensando na cabeça do cego, ele não está vendo o que está acontecendo, mas a Bíblia diz que Jesus gospe no chão. Eu não sei se o cego de repente está lá, não está vendo, fala assim, será que engoliu um besouro, alguma coisa aconteceu? Eu não sei o que está acontecendo. Está mexendo, peraí, ele está mexendo no chão? E de repente ele sente os olhos sujos, o rosto sujo. E uma ordem que é simples. Olha, vai até o tanque de Siloé e se lave. E lava o rosto. Você imaginou a cabeça do cego? Assim, quer dizer, eu estou aqui, já não vejo, a pessoa vem, suja a minha cara e fala para me lavar o rosto. Há muita coisa que Deus está fazendo para você na sua vida que não lhe faz sentido, mas cumpra a ordem. Há muitos detalhes daquilo que Deus está promovendo que não faz sentido nenhum, mas você ainda não está vendo, cumpra a ordem. Jesus falando aos seus discípulos, ele disse assim, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender. O que eu estou fazendo agora, vocês ainda não enxergaram, mas vocês vão enxergar. Vai chegar o dia que assim como Ele nos conhece, nós o conheceremos. Assim como somos vistos, nós veremos o seu rosto. Até lá, cumpra a ordem. É Ele quem está com a vista. É Ele quem está enxergando. É Ele quem está olhando. Ele pode dar ordens. A Bíblia vai contar que o cego vai até lá e ele limpa os olhos. E no momento que ele limpa os olhos, ele volta vendo. É simples. Ele vai, limpa o rosto e volta vendo. Quando ele volta vendo, é claro que a postura dele era completamente diferente. Agora ele sabia por onde andar. Agora ele conseguia observar. E logo, rapidamente, as pessoas observaram, só que fizeram uma pergunta. Escuta, esse rapaz não era cego? Esse rapaz até ontem era cego. O que aconteceu com esse rapaz? Alguns dizem que Jesus untou a terra com lodo porque ele fez os olhos do cego, porque o cego era de nascença, e ele não tinha o globo ocular. A Bíblia não deixa clara isso em momento algum. É claro que o milagre fica mais bonito quando isso acontece. O fato é que quanto mais sem sentido, irmãos, para nós, maior nós conseguimos observar como Deus é um Deus de milagre. E quando o cego volta, todo mundo fica perplexo. Escuta, esse rapaz era cego. Outros falavam assim, mas será que é ele mesmo? Porque se ele era cego de nascença, o que aconteceu? Irmãos, quando o texto diz isso, veio ao meu coração alguma coisa muito clara. Que quando Jesus conversa com o cego pela primeira vez e dá ordem a ele, ele não fez isso de uma maneira pública. Ele provavelmente fez isso com os seus discípulos em volta. Porque as pessoas não conheciam o que Jesus tinha dito a ele para ele ir fazer. O que me deixa no coração uma coisa muito clara. As pessoas não conseguem enxergar Deus trabalhando na sua vida, mas com certeza elas verão o resultado. As pessoas não conseguem ver Deus conversando com você lá no seu quarto fechado, sozinho. As pessoas não conseguem ver Jesus dando ordens para você durante o dia. Eles não conseguem ver você sofrendo por causa do problema, encontrando uma solução em Jesus, mas eles certamente vão perceber alguma coisa aconteceu que ele até parece outra pessoa. Alguma coisa se passou com ele, porque não é mais igual.
Alguma coisa aconteceu. Ele ouviu de alguém. Ele passou tempo com alguém. Alguma coisa certamente aconteceu. E era tamanha a discussão que o servo teve que falar, sou eu mesmo. Sou eu. E aí a gente talvez gostasse que a história terminasse assim, né? Então todos se alegraram e glorificaram a Deus. Eles viram um milagre na vida daquele homem que nunca viu, se abraçaram e glorificaram a Deus de alegria. Não. Era sábado. E sábado não era dia de milagre. Sábado não era dia de transformação na cabeça dos judeus. Sábado não era dia de manifestação divina. Assim como para muitos de nós, segunda-feira também não é. Assim como para muitos de nós, segunda-feira não é dia de ver céu aberto. Segunda-feira não é dia de enxergar Deus trabalhando. Segunda-feira não é dia de celebrar milagre. Para eles era o sábado. E eles pegaram os cegos e levaram para as autoridades, os fariseus. Por que vocês estão levando ele? Porque ele era cego e agora vê. Alguma coisa aconteceu e nós temos que ver isso aí. Por quê? Quando alguma coisa boa acontece, se não acontece debaixo da nossa regra, não é bom. Se não acontece de acordo com os padrões estabelecidos entre nós homens, não é bom. E os fariseus começam a fazer pergunta para ele. Falam, como é que aconteceu? Não, ele cuspiu no chão, fez lodo, passou no meu olho, falou para lavar no tanque e eu voltei vendo. E aí a Bíblia diz que metade dos fariseus glorificaram a Deus. Falei, glória a Deus, que negócio fantástico. E outros falaram, não, mas peraí. Ele fez lodo no chão, ele trabalhou. Ele mexeu uma argamassa no chão. Não pode, hoje é sábado. Esse homem é um pecador. E outros falam assim, mas o homem está vendo. Não, mas não pode fazer lodo. Fizesse amanhã, por que não faz amanhã? Porque Jesus trabalha o dia que ele quer, irmão. Porque Jesus demonstra o seu poder muito maior e muito além da capacidade humana de organizar aquilo que Deus tem para fazer. Às vezes nós ficamos pensando, meus queridos pastores, lembrando do nosso pastor, que Deus ia mandar muito dinheiro para que nós tivéssemos condições de ter um prédio que coubesse todo mundo. Deus mandou uma pandemia e fez a gente fazer 2 cultos. Às vezes a gente fica pensando que Deus ia encher a gente num lugar enorme para depois começar a nossa escola. Mas ele fala assim, começa agora durante a pandemia e eu vou fazendo. Nós pensamos que Deus ia nos espalhar pelo mundo para pregar o evangelho de uma maneira ordeira, mas ele faz com que alguns atravessem um rio e mudem a história de americanos para a glória do seu nome. Ele tem o jeito dele de trabalhar. E ele faz como ele quer. Por mais que isso cause ofensa em um em outro, Jesus não está subscrevido à ordem das coisas que nós estabelecemos. Ele está subscrito segundo a sua ordem, a sua autoridade. E se é para dar vista ao cego no sábado, ele faz. A continuação do texto diz que a conversa... Não, esse cara está mentindo. Só pode ser, vamos chamar os pais dele. Vamos chamar os pais dele. Vocês são o pai desse moço? Somos, sim, senhor. Esse moço não era cego? Era, sim, senhor. Como é que ele está vendo? Aí o texto vai dizer lá por volta do versículo 34 que eles ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga, porque aqueles fariseus tinham esse poder. Esses dias atrás nós vimos na internet, eu não posso demorar, irmãos. Nós vimos na internet alguns dias atrás um vídeo de uma irmã, que depois nós descobrimos que ela é irmã, falando sobre a hidroxicloroquina que ela usou para tratar 300 pacientes. E ela contou que isso foi um sucesso lá no Texas e etc. Eu não quero entrar no detalhe se funciona ou não funciona a tal da hidroxicloroquina, não é esse o assunto. O assunto é que ela estava contando e dando testemunho na frente do Congresso lá em Washington, e falando a respeito daquilo. A partir do momento que se descobriram que ela era uma pastora, acabou. A partir do momento que descobriram que existia algo de diferente naquela vida e explicaram o que é, acabou.
Porque a sociedade é assim. Quando você fala é Jesus quem fez, eles te expulsam. Quando você diz foi Jesus que transformou, não funciona. Quando você fala quando ele entrou na minha vida, tudo se abriu, não, fecha ele. Não pode. Só que a tristeza do nosso coração é que os pais caíram nessa. E por medo de serem expulsos, só disseram assim, olha, uma coisa é certa, ele realmente era cego, mas como é que ele está vendo a gente não sabe não. Eu não sei como é que isso aconteceu. Chamaram o rapaz de volta. Escuta, como é que aconteceu? Mas de novo, vocês estão perguntando para mim? Ele cuspiu no chão, fez lodo, colocou no meu olho, eu fui lá ver. Aí eles se convenceram do milagre, falaram assim, então tá o seguinte, ó, dá glória a Deus, mas esse homem que fez isso aí, ó, ele é pecador. Aí ele falou assim, se ele é pecador ou não é, eu não sei. Eu só sei alguma coisa, que eu era cego e agora eu vejo. Olha, eu não entendi ainda direito quem é Jesus, mas uma coisa eu sei, que quando ele entrou na minha vida, olha, eu ainda não entendi toda a teologia a respeito dele, mas uma coisa eu sei, que a minha vida não é mais a mesma desde o dia que eu o encontrei. Uma coisa para mim é óbvia, uma coisa é clara para mim, que a minha vida era assim antes dele, e agora é diferente. Que ontem eu nunca tinha visto o rosto da minha mãe e do meu pai, mas agora eles estão claros da minha frente. Que ontem jamais vocês estariam conversando comigo. Vocês passaram na frente, nunca me deram uma palavra, agora eu sou importante aqui, ó. Agora eu sou caso de estudo de vocês. A conversa continua e ele pergunta de novo e o cego agora começa a ficar abusado, né? Escuta, vocês querem virar discípulo dele? Porque já é a terceira vez que vocês me perguntam. E os homens ficam bravos, falam, discípulo dele seja você, nós somos discípulos de Moisés. E aí o cego dá uma aula de teologia para eles. Fala, olha, a gente sabe que esses sinais aí só acontecem se Deus está com a pessoa, e Deus não ouve o pecador. Então se eu estou assim, alguma coisa tem de diferente desse homem. Olha, se a vida aconteceu dessa forma, essa religião não é como as outras. Olha, se eu fui tocado a esse nível, isso aqui que eu estou crendo não é como as outras coisas que nós cremos. Porque até ontem, sendo eu filho de Abraão, eu continuava cego. Até ontem, procurando eu o espiritismo, eu continuava cego. Até ontem, eu estando no islamismo, eu continuava cego. Até ontem, eu estando no zoroastrismo, eu continuava cego. Até ontem, eu crendo na ciência e sendo ateu, eu continuava cego. Mas o dia que esse Jesus passando me viu, mas o dia que ele passando na rua me olhou, mas o dia que ele passando na rua me deu uma ordem doida que eu cumpri, a minha vida mudou. A minha vida hoje tem sentido. E eles fizeram aquilo que eles faziam com todo mundo que era do contra e expulsaram. Mas aí agora continua dizendo que Jesus era um Deus ativo. Do mesmo modo que ele passando, ele viu, diz que Jesus agora o encontrou. Ele o achou. A Bíblia não é clara se Jesus foi ao encontro dele, se Jesus o procurou. Mas a sequência do assunto é da mesma forma como ele ia passando, o viu, agora ele o encontrou. Porque quando você encontra, um olha para o outro. Quando você passa e vê, é porque só um está com a capacidade de enxergar a outra pessoa naquele momento. Mas agora Jesus não viu o cego, ele encontrou com o cego. Um dia eu e você vamos nos encontrar com Jesus. Agora nós estamos aqui, ele está nos vendo, mas um dia nós vamos nos encontrar com ele. Mas um dia nós vamos trocar um olhar com Jesus e vamos ver aquele quem nos viu, que passou por aqui e nos viu, e morreu por nós e nos salvou, e derramou o seu sangue pela nossa vida. E ele encontra com o homem e faz uma pergunta. Pensa num cego que responde pergunta. Ele respondeu a pergunta dos seus vizinhos, é você o cego?
Ele respondeu a pergunta dos fariseus, como é que isso aconteceu? O que é que você diz a respeito do homem que te fez isso? É profeta. E agora ele responde a pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus é diferente. Porque ele sabe o que aconteceu com você. A pergunta de Jesus, ela vem diferente porque ele sabe o que passou com você. O que passou com você foi ele. Foi ele que passou com você. O que passou com você foi um encontro com ele. Foi um dia estar com ele. E Jesus pergunta, falou, escuta, você crê no Filho do Homem? E o cego deve ter reconhecido aquela voz. Talvez passou pela cabeça dele e falou assim, eu não lembro de onde, mas eu conheço essa voz. Eu ouvi essa voz há pouco tempo atrás. E ele responde de uma maneira muito submissa. Quem é, Senhor, para que eu o creia? Fala para mim quem ele é para que eu o creia. Você já tem o visto. Olha só. Agora você tem capacidade de ver. Você já o tem o visto, porque é este que fala contigo. Sabe uma coisa que acontece, irmão, com a igreja? É que a igreja sabe a voz de Jesus. Ela ainda não conhece o rosto, mas ela sabe a voz de Jesus. Ela ainda não viu o rosto, mas ela já conhece exatamente como Jesus fala. E a sequência do texto vai dizer que o cego só conseguiu fazer alguma coisa: se ajoelhar e adorar. E João deixa bem claro que foi isso que ele fez. Porque a ordem ali era, será que um homem pode ser Deus? Será que Deus pode ser um homem? O fato que João diz que ele ajoelhou e adorou e Jesus não repreendeu, deixa bem claro que o cego, seu ex-cego, sabia quem Jesus era, mas Jesus também sabia quem era. Que ele era Deus. E ele adorou, então Jesus começa a terminar a sua história. Ele fala, olha, eu vim ao mundo para que as pessoas vissem. Eu vim ao mundo para abrir os seus olhos. Eu vim ao mundo para lhe dar uma nova perspectiva de vida. Vocês eram cegos até ontem, mas hoje vocês veem. Mas aqueles que dizem, eu já vejo, esses nunca vão enxergar. E o pecado deles permanece com eles. Eu quero começar a terminar esse rápido sermão, se o pastor me permite, fazer uma rápida oração por você. O nosso tempo é bastante escasso. Fique de pé, por gentileza. A história da nossa vida é repleta de momentos. Momentos onde nós tentamos entender o que está acontecendo conosco e momentos que nós nos deixamos com que Deus faça aquilo que Ele quer. A maioria das vezes, quando nós deixamos que Deus faça aquilo que Ele quer, é porque os nossos recursos já não funcionam para mais nada. A leitura que o nosso irmão leu nessa noite sobre Jó, ele disse que os recursos eram ineficazes. Os recursos de Jó já eram ineficazes, já não funcionavam mais. Jó naquele momento é como um cego de nascença, ele não sabe o que quer ver, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe para onde ele vai. Sabe qual que é o problema, irmãos? É que às vezes nós, mesmo vendo já um dia, voltamos à nossa catarata. E aí nós não temos condições de sermos novamente abertos os olhos por Jesus. Os fariseus disseram assim para Jesus, você está dizendo que nós somos cegos? Aí Jesus falou isso para eles. Se vocês dizem então que vocês estão vendo, é pior ainda. Porque a cegueira de vocês permanece. E vocês não conseguem receber aquilo que eu tenho para vocês. Se você não está entendendo o processo que Jesus está lhe fazendo passar, é porque apesar dos olhos untados por Ele, você ainda não desceu ao tanque de Siloé para lavar o rosto. E a água do Espírito Santo está aqui hoje para que você lave o seu rosto nele e enxergue a sua situação. Eu quero orar por você. O outro convite que eu quero fazer é para você que hoje pela primeira vez ouviu a voz de Jesus. Você ouviu a voz de Jesus e sabe que Jesus ele está interessado pela sua vida. Ele quer lhe fazer enxergar. Eu gostaria de convidar você para aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, aquele que lhe dá vista no dia de hoje. Eu queria convidar você à frente, que eu quero orar por você. O último convite que eu quero fazer é para você que tem dificuldades
de responder a tantos questionamentos contrários. Olha, ainda que o mundo lhe expulse, há um encontro marcado entre você e Jesus. Ainda que você seja perseguido nessa terra, há um encontro marcado entre você e Jesus. Se o calor das lutas lhe fazem estremecer, eu quero convidar você aqui à frente para receber de Deus poder para aguentar a pressão e saber responder ao inimigo das nossas almas, em nome de Jesus. Eu vou cantar 30 segundos e nós vamos orar. As suas mãos para mim, eu sei, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou as minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Adore a Deus. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, oh, terá na manhã, mas eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Pai, eu glorifico o Teu nome pela Tua palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida, Senhor Pai, pelo toque especial do Teu Espírito Santo na nossa vida. Porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem chama, Senhor. Mesmo quando nós não sabíamos, ó Pai, o Senhor já tinha nos visto. Oh Deus, e eu quero lhe agradecer pela Tua palavra, Senhor, e pela força, e pelo Teu Espírito Santo, e pela Tua alegria, e pelo poder, Senhor, com o qual o Senhor nos encontra nessa manhã, Senhor. Oh Pai, toca a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, em cada uma das diferentes circunstâncias, ó Senhor. Se é força para vencer, dá, Senhor. Se é visão, dá, Senhor Pai. Oh, Senhor Pai, se é autoridade, entrega, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor Pai, nos faz hoje renovar o encontro preparado, Senhor, entre a nossa vida e a Sua glória, Senhor, entre a nossa face e a Sua face, para que sejamos cheios de poder, para que possamos pregar o Teu Evangelho e viver a Tua verdade, Pai, cada dia da nossa vida. E nós Te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Sua mão para mim, quando Jesus estendeu a Sua mão, quando Ele estendeu a Sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas Ele estendeu